salva e viva. E Jesus foi com ele. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Mais uma vez, Jesus disse para o chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém. Os irmãos podem se assentar. Antes de entrar de fato no sermão, na mensagem que temos para essa manhã, aonde nós vamos tirar algumas lições dos versículos que nós lemos, eu vou trazer um breve panorama do que está acontecendo, de quem é Jairo, do que se tratava a sinagoga, para que a gente possa caminhar junto e entender as lições que o Senhor tem para nós nesse dia. Mas antes de tudo isso, é impossível iniciar esse sermão sem mencionar o fato e o desejo de Jesus Cristo de salvar a todos. Quando a gente faz a leitura de todo o texto do capítulo 5, a gente percebe que Jesus Cristo tem um único propósito: salvar todas as pessoas. E isso não mudou, e isso continua até os dias de hoje. Mas quando a gente faz essa leitura de todo o capítulo 5, a gente consegue observar que Jesus opera 3 milagres nesse capítulo. Jesus começa o capítulo atravessando o mar da Galileia, e assim como aconteceu lá em Mateus, no capítulo 8, Jesus acalma a tempestade, de uma margem a outra, atravessando o mar da Galileia, uma tempestade se levanta, Jesus acalma essa tempestade, ele está junto com os discípulos. Jesus chega até a outra margem e desce em uma província, onde nessa província o jovem está possesso por uma legião de demônios. Jesus expulsa esse demônio, liberta esse jovem, e aí, dando sequência, Jesus volta para o outro lado, para a margem aonde ele se encontrava, e descendo do barco ali, Jesus encontra com Jairo, e aí acontece tudo isso que nós acabamos de ler. Quem é Jairo? E do que se tratava a sinagoga? Jairo é o chefe das sinagogas. É interessante que a Bíblia, antes de pronunciar o nome de Jairo, antes de apresentar para nós Jairo, ela já diz que ele é o chefe das sinagogas. Isso quer dizer que Jairo é um homem muito importante naquela época. Jairo é um homem de posição, é um homem de influência. Entre os importantes daquela época estava Jairo. Jairo é um homem considerado, um homem respeitado, um homem que podia tomar decisões. A sinagoga acontecia os cultos, e Jairo não era só responsável pelas liturgias do culto, mas também Jairo era quem cuidava dos estudos que aconteciam semanalmente dentro da sinagoga. Então, junto com Jairo havia outros religiosos, e Jairo era o principal de todos eles. É interessante que o nome Jairo, ele significa aquele que Deus ilumina. E quando a gente faz a leitura de todo o texto, a gente consegue perceber que, de fato, Jairo é um homem muito iluminado, agraciado por Deus, abençoado por Deus, por tudo que ele viveu e por poder testemunhar a grande mão de Deus sobre a vida dele. Alguns estudiosos vão dizer que a casa da sogra de Pedro, ela ficava de frente para essa sinagoga, aonde Jairo tomava conta, aonde Jairo cuidava das coisas. E isso é comprovado através de documentos arqueológicos, aonde fica a casa da sogra de Pedro. Mais cedo o Ari estava aqui trazendo a lição da escola bíblica e falando um pouquinho sobre o comportamento de Pedro. Alguns religiosos vão brincar dizendo que Pedro negou Jesus por 3 vezes porque Jesus curou a sua sogra. Brincadeiras à parte, a casa da sogra de Pedro ficava de frente à sinagoga, aonde Jairo chefiava. Essa sinagoga, ela ficava ao norte, do mar ocidental. E é bem provável que esse milagre, a cura
da filha de Jairo tem acontecido na cidade de Cafarnaum. Cidade essa que foi bem presente no ministério de Jesus. Como eu disse lá no início, Jesus ele atravessa o mar da Galileia. Levanta-se uma grande tempestade, Jesus apazigua essa tempestade. Jesus ele desce em Gadara. Melhor ainda, Jesus desce em Decápolis, aonde é o seu destino. Em Decápolis a gente tem 10 províncias. Entre essas províncias a gente tem Gadara. Em Gadara ficava a aldeia dos Gadarenos, aonde estava o endemoniado, o jovem endemoniado que Jesus o liberta. Jesus retorna para o outro lado da margem do barco, desce e ali encontra-se com Jairo. É interessante que a gente pode evidenciar que tem grande possibilidade de que esse milagre tenha acontecido em Cafarnaum, baseado na expressão usada por Lucas, quando ele diz, descrevendo esse mesmo relato, que Jesus voltou. E Marcos vai dizer que voltando Jesus, e Jesus estava em Cafarnaum, inicialmente. Então é bem provável que tudo isso aconteça em Cafarnaum. Bem, dito isso, sabemos nós qual é a finalidade da sinagoga, sabendo nós quem é Jairo, entendendo nós um pouquinho desse panorama, vamos entrar então dentro do nosso sermão. O versículo 22 vai dizer, então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. A primeira atitude de Jairo, ao encontrar Jesus, foi se prostrar. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso o fato de que Jairo ele não chega para Jesus desesperadamente pedindo por um milagre, como muitos de nós fazemos diante do caos, diante da dificuldade, diante das circunstâncias desfavoráveis. Pelo contrário, Jairo ele vem até Jesus e se prostra, independente do que ia acontecer depois daquilo. Ele se lança diante de Cristo Jesus. E a primeira lição que nós temos para essa manhã é: reconheça quem Jesus é. Jairo ele não sabia qual seria a resposta de Jesus para o problema que ele ainda apresentaria. Na verdade, Jairo não sabia nem se Jesus iria ouvir o que ele tinha para falar, porque quando a gente começa a ler o texto, a gente percebe que uma grande multidão envolvia Jesus. Não está escrito, mas com toda certeza tinha muita gente tentando falar alguma coisa. E Jairo chega diante do Senhor e se lança, ele se prostra diante de Jesus. É interessante que não é comum a gente encontrar religiosos tomando a atitude de Jairo. Muito pelo contrário, os maiores opositores de Jesus eram os grupos religiosos, fariseus, saduceus. E Jairo fazia parte de um grupo religioso. Fazia parte, é um grupo opositor a Cristo Jesus. Mas fato é que não é comum que religiosos tomem atitude como a de Jairo, de publicamente se prostrar, de publicamente reconhecer quem Jesus é e a capacidade que ele tem de fazer grandes coisas. E é o que Jairo faz. Se prostra diante de Jesus, se desprendendo de toda a sua vaidade, se desprendendo de toda a sua pompa. É como se Jairo tivesse dizendo: eu sei quem tu és, Jesus. Eu reconheço quem tu és e a capacidade que só você tem de fazer aquilo que eu preciso. E independente de você fazer ou não, eu estou aqui reconhecendo quem tu és. Eu sei que o Senhor pode, independente de fazer ou não. Eu sei que o Senhor é grande, independente de fazer ou não. E por isso eu me prostro diante de ti. E é por isso que eu estou aqui. Por mais desesperado que Jairo estivesse, por mais ansioso, por mais preocupado, por mais aflito que ele estivesse, ele se prostra diante de Jesus. E independente da resposta de Cristo Jesus, Jairo continua prostrado. Porque a adoração de Jairo ela não estava atrelada àquilo que Jesus faria ou não. A adoração de Jairo ela não estava intrínseca à resposta de Jesus ao problema que ele estava apresentando. Jairo simplesmente adorou Jesus Cristo. E para quem aqui tem filho, eu acredito que os irmãos conseguem imaginar o tamanho do desespero de Jairo. Quando ele saiu da casa dele, todos os textos, seja o de Marcos, o de Mateus ou o de Lucas, vai falar que a menina estava próximo da morte. E aí ele chega diante de Jesus e se prostra, reconhecendo quem Jesus é. Há poucos dias a gente estava em casa, e o Joãozinho mexe muito na barriga da Paula, ele mexe o dia todo. E ele parou de mexer por um determinado tempo. E a Paula entrou em desespero. Não, o João não mexe. Está acontecendo alguma coisa, o João está muito quieto. Ele mexeu o dia inteiro e agora ele não mexe mais. E aí a gente consegue entender o que estava passando na cabeça de Jairo.
O desespero que esse homem estava sentindo, a sua única filha, estava próximo da morte. Todos os sonhos que ele tinha imaginado para ela, todos os projetos que ele tinha idealizado para ela, estavam próximo do fim. Quando ele sai da casa dele, a única certeza que ele tem é que se Jesus não fizer por ele, não há quem faça. E quando ele retornar para casa, só existe uma resposta. A sua filha morreu, Jairo. Não tinha outro recurso. Então Jairo se prostra e reconhece quem Jesus é. Porque antes que a gente apresente para Jesus as nossas necessidades, a gente precisa entender quem Ele é nas nossas vidas. Antes que a gente busque Jesus por aquilo que Ele possa fazer, a gente precisa nos relacionar com Jesus pelo seu caráter e por aquilo que Ele pode gerar em nossas vidas. Todas as vezes que nós nos relacionamos com Jesus por aquilo que as suas mãos podem proporcionar, uma vez que as mãos de Jesus não proporcionar aquilo que você quer, você vai se frustrar e vai deixar Jesus de lado. Porque você vai olhar para ele e vai pensar: Jesus, eu te pedi tanto, eu queria tanto e você não fez, é melhor eu seguir minha vida sozinho. Porque Jesus nem sempre é aquele que faz. E não é porque Jesus deixa de fazer o milagre que o milagre não existe. Muitas vezes, Jesus deixando de fazer o milagre já é um grande milagre. Muitas vezes Jesus não fazendo aquilo que você pediu, ele já está fazendo algo tão grandioso na sua vida, talvez você só não conseguiu entender ou enxergar. Entender que Jesus não fez um milagre, e isso já é um grande milagre, é uma dádiva e um crescimento muito grande nas nossas vidas como crente em Cristo Jesus. Nem sempre Ele vai fazer por nós. Deixar de ser Deus por conta disso. E Ele não pode deixar de ser o nosso Deus por conta disso. Sabe por quê, irmãos? Eu preciso que os irmãos entendam isso com muita maturidade e com muito carinho no coração dos irmãos. Os milagres, eles passam. Os milagres, eles passam. Lázaro foi curado, sim ou não? Sim. Mas ele está aqui? A filha de Jairo foi curada, sim ou não? Mas ela está aqui? A mulher do fluxo de sangue, que está aqui no meio desse texto, daqui a pouco a gente vai passar por ela, foi curada sim ou não? Mas ela não está aqui mais. Porque os milagres, eles passam. E isso não deixa com que o poder de Deus seja maior ou menor. Mas isso mostra para a gente que uma vez que eu me relacionar com Jesus por aquilo que Ele pode fazer e isso acabar, o meu relacionamento com Ele vai se esfriar. É por isso que eu preciso me relacionar com Cristo Jesus por quem Ele é. Porque quando eu entendo quem Ele é, eu vou querer cada vez mais desse Jesus. Independente do que Ele faz ou não na minha vida, independente das suas respostas serem sim ou não para os meus problemas, independente dEle me ajudar no momento que eu preciso, dEle não me ajudar no momento que eu preciso. O meu relacionamento com Ele é tão grande, tão genuíno, tão sincero, tão maravilhoso, que eu quero mais desse Jesus. Pode ser que todas as suas respostas para as minhas perguntas sejam não, mas ainda assim eu quero mais desse Jesus. Eu quero mais desse Jesus. Porque independente das suas respostas, o seu cuidado para conosco é genuíno. Ele sempre está ao nosso lado e sempre estará ao nosso lado, independente daquilo que Ele faz por nós. Por isso nós precisamos nos relacionar com Ele baseado no seu caráter, entendendo quem Deus é. E quando a gente entende todas essas coisas, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Ainda que se levantem armas forjadas contra você, elas não prosperarão, elas não prevalecerão, porque o Senhor está do seu lado. Talvez a resposta seja não, mas Ele está do seu lado. O cuidado de Deus continua perfeito, continua genuíno, continua contigo. E Ele continua sendo um grande Deus nas nossas vidas. Por isso nós precisamos nos relacionar com Deus por quem Ele é. Por isso nós precisamos nos relacionar com Deus baseados no seu caráter e naquilo que Ele pode gerar nas nossas vidas. Continuando, o texto vai dizer no versículo 23... E lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor sobre ela as suas mãos, para que ela seja salva e viva. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto está atrelada à oração. Ela vai dizer: ora que melhora. A oração é uma arma poderosíssima, irmãos.
na vida de um crente. A rainha da Inglaterra, ela dizia que ela tinha mais medo de um crente de joelhos do que todos os canhões da Rússia apontados para a Inglaterra. A oração de um crente, ela pode muito em seus feitos, independente das circunstâncias, independente daquilo que eu estou enxergando como problema. A oração, ela pode transformar completamente todo o cenário. Ela pode mudar a minha e a sua perspectiva a respeito do problema que nós estamos enfrentando. Só que a oração, ela precisa ser, de fato, um diálogo e não um monólogo. Não é só apresentar para Deus as nossas necessidades, mas é ouvir também a voz de Deus a respeito das nossas necessidades. O que Ele pensa, o que Ele quer, o que Ele deseja fazer. Precisamos nos dialogar com Deus, estimular esse período de oração, trabalhar esse tempo de oração para que a gente tenha resposta para as nossas perguntas, para que a gente possa ter os nossos problemas sarados, ou para que a gente possa ter apenas um posicionamento de Deus a respeito dos nossos problemas. Mas precisamos trabalhar esse tempo de oração, e temos visto que esse tempo tem se perdido à medida que o tempo passa. Se a gente fizer uma breve análise da nossa semana, muitos de nós, ou talvez até a maioria, quando acorda pegamos o nosso telefone e vemos ali as primeiras notícias ou as primeiras mensagens. Tomamos nosso café, nos arrumamos, alguns vão para o trabalho, outros para a escola, outros continuam em casa. E aí nós ligamos a televisão, ou quando chegamos no trabalho, a primeira coisa que fazemos é ligar o computador. Fazemos o que precisamos fazer, vamos almoçar, damos sequência ao dia e na hora de ir embora do trabalho, continuamos com a mão no telefone, chegando na nossa casa, conversamos com a nossa família, assistindo uma televisão. E talvez, pode ser que você feche o seu dia sem sequer passar por 1 minuto em tempo com Deus. E aí, na hora que o problema surge, que a dificuldade aparece, a gente coloca a culpa de Deus por não responder às nossas necessidades, por não atender a gente quando a gente precisa. Mas nós não temos trabalhado o nosso tempo de oração com o Senhor, nós não temos nos relacionado com Deus, nós não temos conversado com Deus. Algumas outras pessoas, elas vão dizer, mas eu nem sei orar, eu nem tenho palavras bonitas para falar com Deus. Eu tenho medo de que quando eu chegar até Ele, Ele nem me ouça. E aí a gente lembra lá do texto do fariseu e do cobrador de impostos, e como que o Senhor se agradou da oração daquele cobrador de impostos, não por conta do vocábulo, mas por conta da intenção do coração. A oração que o Senhor aceita não é aquela oração rebuscada, não é uma oração alongada, não que essas não sejam agradáveis ao Senhor, muito pelo contrário, talvez até seja, mas a oração que atrai o coração de Deus é aquela que parte de um coração humilde, aquela desejosa de ser respondida, aquela oração que coloca diante do Senhor a condição de que de fato nós reconhecemos, Senhor, somos pecadores, precisamos, porque se o Senhor não me ouvir e o Senhor não me responder, eu não sei nem qual decisão tomar, eu não sei nem por qual caminho seguir, eu preciso da sua orientação, Jesus. Muito mais do que o ar que eu respiro, eu preciso de uma resposta, e essa resposta precisa vir de Ti. E o mais maravilhoso é que Jairo, ele não só orou, mas ele insistia. Como quem estivesse dizendo, Jesus, se o Senhor não fizer, não há quem faça. Se o Senhor não for até minha casa, não há quem vá. Se o Senhor não curar minha filha, não há ninguém, Jesus, que possa fazer isso por mim. Como quem dissesse, eu sou o chefe da sinagoga. Eu conheço tudo o que precisa a respeito das leis, a respeito da religião. E se eu estou me prostrando diante de você e insistindo para que você cure a minha filha, é porque eu entendo que só o Senhor pode fazer isso por mim. E às vezes o que falta em nós para que a resposta chegue até nós é nos debruçar diante do Senhor e insistir com fervor e com clamor. Senhor, se o Senhor não fizer, não há quem faça. Se o Senhor não operar, não há quem opere. Se o Senhor não agir, não há, Jesus, quem possa agir ao meu favor. É por isso que nós precisamos orar e orar e orar e passar cada vez mais tempo com Deus em oração. A palavra vai dizer, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Filipenses também vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com a ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 21, o texto vai dizer, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Precisamos ser insistentes nas nossas orações para com Deus, ativar a nossa fé, renovar o nosso ânimo, dedicar tempo a esse diálogo com Deus.
E independente da sua resposta, acreditar que Cristo Jesus está no controle de todas as coisas e sempre está ao nosso lado. Dando sequência no versículo 24, vai dizer que Jesus orou e foi com Jairo até a sua casa. E aí, irmãos, antes que a gente dê sequência lá no versículo 35, no meio desse texto, no meio desse desespero que a gente imagina que estivesse Jairo nesse dia, aparece uma mulher que padecia de um fluxo contínuo e sanguíneo, de um fluxo sanguíneo contínuo por 12 anos. Essa mulher também estava desesperada. E aí eu imagino o cenário, Jairo completamente apavorado, desesperado porque a sua filha estava próximo da morte, apresenta o seu problema para Jesus, Jesus se compadece da sua causa e resolve que vai até a casa de Jairo. E no meio do caminho aparece uma mulher com um problema também. Não tem como a gente dizer se o problema dessa mulher é maior ou menor do que o de Jairo, mas também é um problema. E Jesus então para tudo que ele está fazendo para resolver o problema dessa mulher. A Bíblia não vai descrever, mas Jairo devia estar batendo o pé no chão, desesperado, olhando para Jesus e pensando: minha filha vai morrer, Jesus. Não faz isso comigo, não. Eu já estou tão desesperado. Mas ainda assim, Jesus opera e trabalha na vida dessa mulher. E sem aprofundar muito no milagre dela, existem algumas coisas que chamam muito a atenção. E sobre o porquê essa história dessa mulher, ela aparece junto aqui com o relato da filha de Jairo. É muito interessante, irmãos, a gente atentar para alguns detalhes. Exemplo, o fato de a posição de Jairo dar a ele a liberdade para adorar publicamente. Jairo se posta diante de toda a multidão. Ele poderia fazer isso, ele podia fazer isso. Como chefe da sinagoga, ele tinha esse poder. Mas a mulher, de forma nenhuma, ela podia fazer isso. Porque a condição que ela estava, o fato dela estar sofrendo de um fluxo sanguíneo, fazia com que aquela mulher fosse considerada impura. Se essa mulher se prostra diante de Jesus assim como Jairo, com toda certeza aquela mulher no mínimo seria apedrejada por toda aquela multidão. Uma outra coisa que chama a atenção é que quando Jairo chega na sua casa junto com Jesus, a gente vê isso lá no final do texto, alguns da multidão acalentavam a Jairo, choravam por conta da situação que estava acontecendo. Mas essa mulher não tinha ninguém que fortalecesse o seu espírito ou que abraçasse a sua causa, muito pelo contrário. Ela era julgada, desprezada. Algumas pessoas apontavam o dedo para essa mulher e aumentava ainda mais a sua dor. Mas assim como há divergências, também existem semelhanças entre os dois problemas. Os dois corriam contra o tempo. Se Jairo estava olhando para Jesus, operando na vida daquela mulher e pensando: Jesus, se você não correr, minha filha vai morrer. Aquela mulher olhava para Jesus e pensava: se ele for embora, a minha única oportunidade vai passar. Então os dois estavam desesperados. Os dois corriam contra o tempo. Os dois tinham medo. Um tinha medo de perder a filha. A outra tinha medo que seu problema nunca fosse resolvido. E diante dos dois existia uma única solução, para que tanto a filha fosse curada, quanto o problema daquela mulher fosse sanado. E por fim existia nos dois uma expectativa de futuro. Ambos olhavam para Jesus e pensavam: se ele for para minha casa, minha filha vai ser curada e a minha vida vai seguir. E a mulher pensava: se ele me tocar e curar o meu mal físico, com toda certeza eu vou viver uma vida nova. Irmãos, nós conhecemos Jairo porque a Bíblia descreve o seu nome, mas nós não sabemos o nome dessa mulher, ela passa despercebida, ela não tem identidade. E é interessante que Jesus ele para resolver o problema tanto daqueles que têm nome quanto daqueles que são excluídos e ficam à margem. Às vezes nós não nos atentamos para isso. Às vezes nós nos achegamos muito próximo daqueles que têm nome e nós deixamos aqueles que ficam sem identidade às margens. Nós nos esquecemos dele. Mas embora esse não seja o foco, o motivo de parar aqui por um instante é para que a gente aprenda com Cristo Jesus a andar em comunhão, independente de quem seja que estiver passando por um problema. Precisamos abraçar a causa de todo. Isso é ser igreja. Andar unidos mutualmente, orando um pelos outros, chorando pelas feridas um dos outros, trabalhando a nossa fé em prol do outro. Igreja é enxergar a necessidade, independente de quem seja, e estender as nossas mãos. Igreja é abraçar a necessidade de quem está perto de nós. Precisamos aprender, como Cristo Jesus, a ter misericórdia, a ter compaixão do nosso próximo, a nos achegar até Ele,
ouvir as suas necessidades e caminhar junto com Ele, independente do quão preocupados estivermos nós com os nossos problemas. Precisamos nos congregar mutuamente e ajudar uns aos outros. Mas voltando aqui para o texto e para o milagre de Jairo, lá no versículo 35, o texto vai dizer que enquanto Jesus ainda falava, chegavam alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Provavelmente, a Bíblia não vai dizer isso, provavelmente, esses que chegam nesse momento eram colegas ou amigos de Jairo. Eles também trabalhavam na sinagoga. E aí eles chegam para Jairo e dizem: olha, Jairo, sua filha já morreu, para que você está incomodando Jesus? Mas ninguém perguntou para esses homens se a menina tinha morrido ou não. Jairo estava indo até a sua casa com a certeza de que Cristo Jesus podia fazer por ele algo que ninguém mais no mundo poderia fazer. E infelizmente, irmãos, a gente aprende nesse texto que existem muitas pessoas que são destruidores de fé. Pessoas que não podem ser escutadas por nós. Pessoas que não podem ter voz na nossa vida. É interessante que, eu gosto muito de, tem um pastor que ele diz que a gente nunca ouve notícias de aviões que decolam. Não passa em lugar nenhum. O avião decolou em Guarulhos. O avião decolou em Confins. A gente nunca ouve isso, porque a gente sabe que todo dia decola avião. É normal. Mas deixa cair um. Passa em todos os jornais. Em todos os canais da internet que a gente acessar, vai estar lá: avião caiu. Morreu tantas pessoas. E ainda vai ter alguns que vai bater na porta do outro para falar: o piloto estava com a licença vencida, você sabia? Pessoas que gostam de estimular o caos, pessoas que gostam de fazer com que as crises elas se aumentem, pessoas que gostam de anular a nossa fé, pessoas que gostam de tirar o nosso ânimo. São pessoas que vivem uma vida tão amargurada que, se a sua vida não for amargurada quanto a delas, elas não ficam felizes. São pessoas tão desestimuladas e frustradas que, se ela não levar isso para a sua vida, elas não ficam felizes. E quando nós damos voz para essas pessoas, nós acabamos deixando com que a nossa fé também seja roubada, com que o nosso ânimo também seja sugado. E até nós, que por algum momento acreditávamos que fosse possível, começamos a mudar a nossa opinião. Realmente, Jesus, estou achando que não vai dar certo, não. Esse problema aí não vai dar para resolver mesmo, não. Está ficando cada dia pior, o cenário só vai mudando, a tempestade só vai aumentando. Melhor deixar isso para lá. E para isso, irmãos, a lição ela é bem óbvia, ela é bem objetiva, ela é bem clara. Só dê voz para quem caminha contigo. Só dê voz para pessoas que acreditam nos seus sonhos. Só dê voz para pessoas que injetam energia nos seus objetivos, que acreditam naquilo que você acredita, que estão sempre perto e quando você precisa, a primeira palavra delas é: eu vou orar por você ou eu vou orar com você. Não desanima não, porque vai dar certo. O problema pode ser gigantesco. Talvez ela olhe para o seu problema e pense lá no seu íntimo: nossa Deus, o que a gente vai fazer? Mas para você ela diz: vai dar certo. A gente vai caminhar junto. Me dá a mão aqui porque a gente vai junto. E se for preciso orar pelas madrugadas, a gente ora. Se for preciso jejuar por essa causa, a gente vai jejuar. Se for preciso mover céus e terras, a gente vai mover. Mas eu tenho certeza de que Deus vai fazer o melhor por nós. Deus está nessa causa. Agora, irmãos, tem duas pérolas muito maravilhosas ainda nesse texto. No versículo 35. É interessante que lá no versículo 23, quando Jairo chega até Jesus, a filha de Jairo ela está viva ainda. Está próximo da morte, mas ainda está viva. Agora no versículo 35, mudou completamente o cenário. Se existia um fio de esperança, pode ser que essa esperança seja roubada nesse momento. Jairo, sua filha que quando você saiu de casa estava viva, agora ela está morta. Imagina se Jairo pensasse com ele: eu não deveria ter ido até lá. Eu deveria ter ficado com ela, eu deveria estar do lado dela, eu deveria estar abraçando ela. Ela precisava de mim. Eu tenho posição para mandar que alguém fosse até Jesus e chamasse até Jesus que viesse na tua casa. Não precisava ser eu, para que eu fui? Agora a minha filha morreu, a minha única filha morreu. E o que eu faço? Sabe, irmãos, a gente aprende muito com isso a respeito daquelas pessoas que vêm até Jesus com um problema. E elas apresentam para Jesus esse problema, na expectativa de que Jesus vai resolver esse problema. Porém, o problema que é desse tamanho, depois de apresentado para Jesus, ele multiplica o tamanho por inúmeras vezes.
Pessoas que entregam o seu coração para Jesus na expectativa de que daí em diante a sua vida vai ser maravilhosa. Não vão passar mais por problemas, não vai ter mais tempestades. Vai ser só paz e bonança. E aí, a partir daquele dia que ela toma uma decisão por Jesus, a vida via de cabeça para baixo. A gente aprende que os problemas pequenos, eles também podem se tornar grandes problemas, ainda que Jesus esteja dentro deles. Porque o desejo de Cristo Jesus é ser glorificado em todas as coisas. Jesus estava dentro do barco, mas a tempestade ainda assim se levantou. As ondas, elas se tornaram fortes, os ventos, eles se tornaram contrários. E aí a gente aprende que mesmo com Jesus a gente vai passar por dificuldades. Mesmo com Jesus a nossa vida vai ter tempestades. Mesmo com Jesus a gente vai enfrentar problemas, seja eles qual for. Talvez seja uma porta de emprego que se fecha. Talvez seja um mal físico dentro da sua casa. Talvez seja a falta de amor dentro de um relacionamento. Talvez seja você olhando para o seu filho e pensando, Senhor, o que eu vou fazer? Eu já não estou enxergando mais solução. Existem tantos problemas que a gente passa, mesmo estando da igreja, mesmo orando, mesmo buscando, mesmo acreditando no poder e na capacidade de Cristo Jesus, mesmo se postando, ainda assim nós somos testemunhas de tantos problemas. Porque Cristo Jesus não isenta nenhum de nós de viver uma vida com problemas, muito pelo contrário. Mas ainda que a gente passe por todos esses problemas, Jesus está no controle de todas as coisas. É por isso que quando a tempestade se levanta, Jesus olha para o vento e diz, aquieta-te. É por isso que quando as ondas elas se tornam fortes, Jesus diz para o mar, cala-te. Porque Ele tem o poder e o controle de todas as coisas nas suas mãos. E por maior que sejam os nossos problemas, e por mais difícil que possa parecer que eles sejam resolvidos, Jesus está no controle de tudo o tempo todo. Talvez para nós enxergar isso com os olhos de esperança seja muito difícil. Mas Ele sabe o que está fazendo e por que está fazendo. Ele sabe o que é melhor por nós. Ele sabe o que é melhor pelos seus. É interessante, irmãos, que se a gente voltar, se eu não estiver enganado, no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, vai contar para a gente a história do servo do centurião. O servo do centurião também estava próximo da morte. O centurião ele chega para Jesus e fala, Jesus, eu preciso que você cure o meu servo. E Jesus diz, nós vamos até a sua casa. E ele, não, Jesus, não precisa de ir até a minha casa não. Eu tenho poder assim como você tem. Se eu disser que um vai, ele vai. Se eu disser que vem, ele vem. Eu só preciso de uma palavra. Se você disser uma palavra, eu tenho certeza que lá, onde ele estiver, ele vai ser curado. Porém, na casa de Jairo, Jesus vai até lá. E por que Jesus vai até a casa de Jairo? Por que da necessidade de Jesus se dirigir até a casa de Jairo? Sendo que, se Jairo dissesse para Jesus, Jesus, se você disser uma palavra, minha filha está próximo da morte, mas eu só preciso de uma palavra. Se você disser, ela vai ser curada. Porque lá na casa de Jairo tinha muitas pessoas que já estavam duvidando da capacidade daquilo que Jesus podia fazer. No versículo 37, a gente vai ver que tinha algumas pessoas que, no versículo 38, quando Jesus chega, 40, quando Jesus chega, algumas pessoas começam a rir quando ele diz que a menina não está morta, mas ela dorme. Se Jesus não vai até a casa de Jairo, se Jesus diz uma palavra e a menina é curada, sabe o que ia acontecer? No português bem claro, e nos nossos dias, alguns diriam, foi o remédio que a mãe deu. A menina estava dormindo, mas aí acordou. Quando Jairo chegasse e falasse, olha, eu fui lá na margem do mar, conversei com Jesus, ele disse uma palavra, o que aconteceu? Minha filha foi curada? Ah, não teve esse negócio de Jesus não, Jairo. A menina estava bem, estava dormindo. Deram um dipirona para ela aqui, ó, funcionou, que é uma beleza. A menina está excelente. O negócio de Jesus não existe não. Para com isso. E aí a gente aprende que aquilo que é difícil, Jesus torna impossível. Porque o difícil, às vezes, por nossos próprios méritos, a gente consegue resolver. Mas o impossível é só Deus, irmãos. O impossível não tem ninguém que pode fazer. É só Jesus Cristo. E aí a gente começa a olhar para os nossos problemas e a gente começa a enxergar que Jesus estava tão difícil, e aí eu comecei a te pedir, eu comecei a buscar, eu comecei a insistir, e o que era difícil agora está impossível. E é Jesus dizendo para você, se fosse difícil, talvez você mesmo ia resolver esse problema. Mas agora que ficou impossível, realmente tem que ser eu, para que o meu nome seja glorificado através da sua vida e através disso que você está passando. Precisamos entender que Jesus ele faz isso por nós, irmãos.
Pequenos problemas que se tornam grandes problemas. Problemas que diante dos nossos olhos eram difíceis de ser resolvidos, agora se tornam impossíveis. E aí o salmista vai dizer diante disso, quando se viu sem saída, de onde me virá o socorro? E logo veio a resposta, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Aquele que te guarda não dorme. Jó vai dizer, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Por fim, irmãos, nosso tempo já está esgotado. Jesus vai dizer para Jairo, não temas, crê somente. Existem duas coisas aqui muito interessantes, eu vou tentar ser bem breve a respeito delas. A expressão no original para esse medo que Jairo estava sentindo é fobeu, que significa estar dominado pelo medo. Não era um simples medo que Jairo estava sentindo, ele estava completamente aterrorizado, desesperado, aflito, preocupado com o que ia acontecer com a sua filha. E normal que um pai sinta isso diante da situação que ele está enfrentando. Porém, Jesus diz para Jairo, olha, troca esse medo que você está sentindo por confiança. Acredite. E no grego, o termo referido para esse não temas é pistel, que significa mais que uma fé intelectual. É confiar além daquilo que já se confia. É acreditar muito além daquilo que já se acredita. É estimular a fé no seu máximo. É a certeza daquilo que você não está vendo vai acontecer. É elevar o seu nível de fé ao extremo. E Jesus diz isso para Jairo, para que ele possa estimular a sua fé. E é o que nós precisamos fazer diante das nossas dificuldades. Por mais difícil que seja de acreditar que um problema possa ser resolvido, é trabalhar a nossa fé, é estimular a nossa fé, é acreditar além daquilo que nós já acreditamos. E por fim, Jesus vai dizer para Jairo, crê somente. Interessante que Jesus diz crê somente, não somente crê. Existe diferença entre essas duas coisas. Se Jesus dissesse para Jairo somente crê, é como se Jesus estivesse dizendo, olha Jairo, não temas, somente crê, somente tenha fé, vai dar tudo certo. Agora quando Jesus diz para Jairo, Jairo, crê somente, Jesus estava dizendo, Jairo, creia, ainda que sozinho. Ainda que todo mundo nessa casa está rindo, você creia. Ainda que todo mundo aqui dentro desacredite, você precisa acreditar. Ainda que todo mundo aqui dentro não tenha fé de que esse problema possa ser resolvido, de que essa menina possa ser curada, você precisa acreditar nisso. Você precisa ter confiança. E o recado que fica para nós nessa manhã é, ainda que todo mundo desacredite, ainda que todo mundo chegue com notícias ruins, ainda que todo mundo diz para você, olha, não vai dar certo, esqueça esse negócio, ainda que alguns digam para você, olha, Deus não está nessa causa, ainda que você olhe para os problemas e vê que eles estão aumentando à medida que o tempo passa, deixou de ser um problema pequeno e agora se tornou um problema difícil, crê somente. Ainda que sozinho você precisa ter fé. Ainda que sozinho você precisa acreditar. Ainda que sozinho você precisa ter esperança e convicção de que Deus está nessa causa e que a vontade de Deus vai prevalecer, independente das circunstâncias. Precisamos crer no poder que há em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que nos prometeu, por amor do Teu nome. Gostaria de convidar os irmãos a fechar os seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Em seguida vamos estar encerrando o culto. Senhor, nosso Deus e Pai amado, no nome santo de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por tão grande amor. Porque a tua misericórdia é tão rica, a tua graça é tão genuína, Pai. Ó Deus, e a tua presença ela é tão maravilhosa que poderíamos dizer que é até palpável, Pai. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que nos dá de nos relacionarmos com o Senhor. Obrigado, Jesus, pela certeza que temos que passemos nós por problemas grandes ou pequenos, por problemas difíceis ou impossíveis, o Senhor sempre está conosco e o Senhor sempre estará conosco. É por isso que a tua palavra vai dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e continua nos ajudando, e nós temos certeza e convicção de que as suas mãos estão de contínuo sobre a tua igreja e sobre o teu povo, Pai. Em nome de Cristo Jesus, pedimos ao Senhor que opere em nossas causas, sejam elas quais for, Pai. Trabalhe ao nosso favor, Jesus. Ó Pai, se for cura, que cure, Senhor. Se for milagres, que opere milagres, Jesus. Se for o restabelecimento de amor entre casais, restabeleça, Senhor. Se for preciso elevar o ânimo, que o Senhor eleve. Se for preciso estimular a fé, que o Senhor estimule, Pai. Ó Deus, só nos deixe, em nome de Cristo Jesus,
ter a certeza de que o Senhor é sempre conosco e está sempre ao nosso lado, meu Pai. Que nada roube isso de nós, nem notícias ruins, nem pessoas que gostam de espalhar o caos. Que nada roube, Senhor, a certeza que nós temos de que o Senhor é por nós, de que tudo podemos em Ti, porque o Senhor nos fortalece dia a dia, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, abençoe a Tua igreja. Em nome de Cristo Jesus, abençoe cada um de nós, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nos dê fé suficiente para crer na operação dos Teus milagres, Pai. Ó Senhor, que possamos ter um bom domingo. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Que o Senhor possa abençoar a comunhão de todas as famílias aqui presentes e daquelas que não puderam vir, Senhor. E que logo mais possamos estar aqui para louvar o Teu nome e Te exaltar. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Com uma oração silenciosa, os irmãos estão em liberdade.